Graça de Deus sobre a nossa vida. Seja bem-vindo para mais um Porque Creio. Porque Creio é essa conversa que nós temos com os líderes e Igreja Batista Missionária a respeito de qual é a razão pela qual nós acreditamos em algumas doutrinas e porque a fé dessa igreja se baseia na Bíblia em primeiro lugar e numa leitura da Bíblia de uma maneira muito específica. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito questionado e muito questionado por outras religiões a respeito da fé da nossa igreja. Muitas pessoas questionam por que nós acreditamos assim. A gente vai falar um pouquinho e trazer algumas respostas, embora a gente não deva resposta a ninguém, a nossa fé ela é bíblica, tá bom? Isso brota no nosso coração, então isso aqui não é um debate, não é uma aula para gritar ou para ofender ninguém. Isso aqui é a respeito da nossa crença e do nosso coração como IBM Luz. E a gente vai falar sobre Trindade. Por que cremos na Trindade? Antes de falar por que cremos na Trindade, então a gente tem que pensar no que é a Trindade. Os crentes acreditam, o cristão acredita em três deuses? Não, nós não cremos em três deuses. Nós cremos em um Deus, certo? Em um único Deus. Nós somos monoteístas, nós adoramos a um Deus. Mas acreditamos que esse Deus, ele se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. Não há uma divisão. Algumas pessoas tentam explicar a Trindade, dizendo assim, a Trindade é um meio Deus, né? 50% Pai, 25% Jesus, 25% Espírito Santo. Não. É 100% Jesus, 100% Espírito Santo, 100% Deus. As pessoas dizem, isso é impossível, Clécio. Por quê? Porque 1 mais 1 mais 1 é 3. Então, na nossa conta, a gente faz multiplicação. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Porque os três são 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Nós não temos essa visão de três forças. Nós temos a visão de uma força só. Como isso se explica? Isso não se explica na lógica humana. O ser humano, ele nunca vai entender plenamente a doutrina da Trindade. Por que o ser humano não vai entender a doutrina da Trindade? Porque Deus existe num outro universo. Deus existe num lugar que não cabe na mente humana, o lugar do Espírito, o lugar do espiritual, o lugar da eternidade, onde Deus habita. Para nós era muito complicado entender o que Deus fazia antes de criar a humanidade, o que Deus fazia antes de criar a Terra. A gente complica algumas coisas que para Deus não tem complicação nenhuma. Ele é satisfeito em si mesmo. Ele é feliz em si mesmo. Porque ele existe de uma maneira que não cabe na nossa cabeça. Talvez no céu isso vai caber. Um dia no céu, talvez a gente vai entender a Trindade. Talvez. Eu não sei. Tá bom? Mas hoje a gente não vai entender. Mas ela é real. Certo? A Trindade é real. Por que nós cremos que ela é real? Porque nós cremos que ela está na Bíblia. Que a Bíblia ensina essa doutrina. Nós acreditamos que essa doutrina ela vem de séculos de elaboração, tá? Que cristãos, durante toda a história em todos os lugares, conseguiram interpretar a Bíblia e enxergar. Então vamos ver alguns textos da palavra que mostram que existe a Trindade, tá bom? Então vamos lá. O texto famosíssimo que a gente sempre usa como referência é Gênesis 1:26. Quando se apresenta a humanidade, deixa eu fechar aqui.
Deus vai dizer assim, ó, façamos o homem à nossa imagem. Lá no hebraico, lá no original, nas línguas originais, a palavra que é usada é uma palavra no plural. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ali, a utilização do nós, tá certo? É o Moisés ouvindo Deus. Você tem que escrever assim, que quando tomei a decisão na minha essência, que é uma essência triuna, ou é uma essência plural. Deus é muitos. Deus, ele sozinho é uma comunidade. Então, quando ele fala sobre a decisão dele de formar um ser humano, ele precisa usar o plural. Eu fiz um homem. Eu decidi. Não, eu disse, façamos um homem à nossa imagem. A imagem do Pai, a imagem do Filho, a imagem do Espírito. Né? Nós somos a imagem de uma trindade. A imagem de Deus. Então a trindade, ela é bíblica. Ela está relacionada, por exemplo, essa mesma figura do Gênesis, né? É a figura de João. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, tá certo? E vai dizer assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo. Sem ele nada do que foi feito se fez. Está falando de Jesus. Jesus é o verbo, Deus cria, o verbo cria. Por quê? O verbo que é Jesus e Deus, Criador, são a mesma pessoa. A Bíblia apresenta uma trindade. Quando Jesus é batizado, Mateus capítulo 3, esse é o meu filho amado em quem me agrado. Ali a gente acredita que Jesus está ali, tá certo? Jesus, ele é apresentado, a gente vai um dia estudar só Jesus. Jesus é apresentado como Deus, tem os poderes de Deus, a mente de Deus. E ali no batismo de Jesus, o Pai fala e diz assim, o Espírito desce sobre ele como pomba. Então o Pai falando, Jesus em presença, e o Espírito sobre ele como pomba. É trindade. A orientação do batismo, a orientação da educação em Mateus 28, né? A gente vai fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O texto bíblico apresenta os três em igualdade. Mas o texto bíblico não apresenta que a gente se torne politeísta. O texto bíblico ainda ensina que a gente adora um Deus só. Só que a gente batiza, quando a gente batiza pelos três nomes que ele tem. Pai, Filho e Espírito Santo, porque os três são um. Judas, versos 20 a 21, por exemplo, diz, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Orem no Espírito Santo, no amor de Deus vocês se mantêm e vocês esperam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Os três em pé de igualdade, eles são apresentados no Novo Testamento constantemente. O plural se apresenta no Antigo Testamento. Deus já anunciando, um dia vocês vão entender que eu sou três. Então, a principal razão de crermos é que a Bíblia fala da Trindade. Então a gente crê que é assim. Que os três são um e os três são Deus. Vários textos mais a gente podia discutir e falar, mas a aula é rápida, tá bom? Então, Trindade está na Bíblia, está na Bíblia. Aí você pode questionar. Então, algumas pessoas vão questionar, tá? Tudo bem. Está na Bíblia, mas eu nunca vi a palavra Trindade na Bíblia. Então, essa é uma pergunta válida. A pergunta que é feita a respeito de por que é que eu não encontro a palavra Trindade na Bíblia. Uma pergunta
ela tem lógica, tá bom? Quando eu não penso em uma série de outras coisas. Bom, porque várias palavras que a gente utiliza, elas não estão na Bíblia. Mas elas são palavras extremamente necessárias para que eu entenda a Bíblia. A palavra não está lá, tá? Mas elas são necessárias. Por quê? Porque são palavras de teologia. Os livros aqui atrás, ó, são de teologia. São pessoas, tá certo, na história do mundo, que vão lendo a Bíblia e vão inventando, inclusive, palavras para explicar o que está lá dentro. Por exemplo, tem uma palavra que ela é muito usada, ninguém vai questionar essa palavra, inerrância. Inerrância é uma palavra de teologia que explica a Bíblia. O que é inerrância? Inerrância é a explicação que os teólogos dão para dizer que a Bíblia não erra. E que nós precisamos acreditar na Bíblia porque a Bíblia é inerrante. Então a palavra é inerrância. Aí o pessoal vai dizer assim, eu acredito que a Bíblia não erra, eu acredito que a Bíblia é absoluta. Ah, que bom, você acredita nisso? Acredito, que legal. Então você acredita na inerrância. Ah, eu não acredito na inerrância porque essa palavra não está na Bíblia. Nada a ver, tá bom? A palavra não está na Bíblia, mas ela explica uma verdade que está na Bíblia. A Bíblia, por exemplo, a Bíblia explica a respeito de gênero, a Bíblia explica a respeito de relacionamentos homoafetivos. A Bíblia explica sobre relacionamento homoafetivo, mas você não vai encontrar a palavra homoafetividade na Bíblia. Ah, porque não aparece a palavra homoafetividade, eu acho que a Bíblia não explica? Não, a Bíblia explica. Mas a palavra não está lá, porque a palavra ela foi cunhada agora, ela foi inventada agora, tá certo? Mas é uma palavra que explica coisas que estão na Bíblia. Preste atenção, a palavra Trindade não é encontrada na Bíblia. Mas há palavras que também não são encontradas, várias palavras, mas que explicam situações ou explicam teologias dentro da Bíblia. Teocracia, o governo e uma série de outras palavras que eu poderia ficar listando aqui, palavra, que não estão na Bíblia, mas elas explicam verdades bíblicas. Então, isso não é razão para você não acreditar na Trindade, só porque a palavra não é encontrada. Palavras teológicas são feitas para explicar verdades. E essa é uma palavra que explica verdades, tá bom? Existe uma outra coisa que as pessoas falam, eu não posso acreditar na Bíblia porque a Bíblia é... Desculpa, posso acreditar na Bíblia. Posso acreditar na Trindade porque a Trindade é uma teologia pagã. Que essa história de existir Deus em três formas, lá no passado existiam alguns deuses e que se apresentavam assim. Não é verdade também. Isso é um argumento muito usado e muitas pessoas focam nisso, Testemunho de Jeová, Mormons, eles usam esse tipo de verdade, tá? Deixa eu dar uma confirmada aqui, de onde é que vem isso daí, né? Dessa história, né? Que isso foi inventado em outra religião. Só lembrar um nome aqui do... Eles dizem assim, que os babilônios e os assírios, os babilônios e os assírios, eles acreditavam na Trindade. Não, os babilônios e os assírios, eles não acreditavam na Trindade, tá? O que na Babilônia e na Síria se acreditava numa tríade de deuses, que é completamente diferente do que a gente acredita no monoteísmo. Nós acreditamos que existe um único Deus. Tentar igualar
isso, a doutrina babilônica ou assíria, não é justo. Você entende? É tentar justificar. Na história você vai ver muita coisa que, se você quiser fazer um paralelo, existem histórias parecidas a respeito de Noé, existem histórias parecidas, existem documentos, tá certo? Da região ali da Mesopotâmia, com histórias parecidas a respeito de uma série de coisas. Você vai ter até histórias muito parecidas a respeito de Jesus Cristo, né? E isso isso não desabona a vida de Jesus, nem desabona a Bíblia. Porque existe uma história parecida, os crentes imitaram. Não, os crentes não estão imitando de jeito nenhum, nem a Bíblia está imitando uma teologia babilônica. Não, de jeito nenhum. A Bíblia é absoluta. E quando ela apresenta isso, ela apresenta na superioridade de pensamento. Os babilônicos pensavam num politeísmo, eles adoravam vários deuses, eles se curvavam a vários deuses. Não é isso que a nossa doutrina ensina. A nossa doutrina ensina a adorar a um único Deus, a louvar um único Deus. Mas ele coexiste, tá certo? Ele coexiste como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele coexiste, ele existe, tá certo? Na mesma essência, na mesma unidade, sendo Pai, sendo Filho e sendo Espírito Santo. Então não é problema a palavra não aparecer, e também não é problema que os babilônicos falavam de 3 deuses, 3 poderes que regiam a terra. Não, isso não tem nada a ver com a nossa doutrina, tá certo? Isso é forçar um pouquinho. Você precisa justificar, às vezes as pessoas precisam justificar que não acreditam, puxam isso, mas não é uma similaridade, não é uma cópia, tá bom? Quando você estuda as duas coisas, você vê que não há justificativa para comparar a Trindade babilônica com a Trindade Santa. A Trindade Santa, ele é um Deus, não 3 regendo a terra. Vamos ficar atento a isso. Terceiro assunto, tá bom, que é muito discutido, a respeito do Espírito Santo dentro da Trindade. Então, alguns vão dizer que o Espírito Santo ele é só uma força, ele é só uma energia que emana de Deus. Então, nós, por que cremos? Nós, IBM Luz, nós cremos no que a Bíblia explica. Nós não abrimos mão de que a palavra de Deus seja o absoluto na hora de decidir alguma coisa. Então vou ler para você textos bíblicos que se referem ao Espírito Santo, tá? Para que te ajude a tomar e a entender por que cremos. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 2. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que a ideia é a identidade de alguém, tá bom? O Espírito de Deus. Salmo 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Há uma distinção aqui, tá? Pela palavra do Senhor, né? Pela palavra do Pai foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Clécio, mas isso aí dá a entender de força. Não dá. Vamos continuar lendo. Pelo seu Espírito ornou os céus. Jó 26:13. Jó ainda 33:4 diz, o Espírito de Deus me fez. Salmo 104:30. Envias o teu Espírito e são criados. Mateus 28, que a gente já leu várias vezes aqui hoje, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui há uma igualdade na palavra e na unidade de pensamento. Lá, quando se apresenta o Espírito, é a mesma maneira de se apresentar aqui, mas aqui se apresenta ele sendo distinto do Pai. Atos 1,16, convia que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Essa maneira de escrever e de se apresentar é uma maneira de distinguir a existência de alguém. Bom, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Então, você está
mentindo a alguém, você está mentindo a um ser, você está mentindo ao Espírito Santo. Bem falou o Espírito Santo. Né? Atos também diz. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 12, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Segundo aos Coríntios 13, graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. A bênção, a chamada bênção apostólica, ela apresenta o Espírito Santo, certo, como o idealizador e o criador da comunhão. Tá? Então, as funções apresentadas, né, quando a gente vê o Cristo redimindo a humanidade, morrendo pela humanidade, o Espírito é enviado como consolador da terra no Evangelho de João. O Espírito é apresentado como alguém, não como uma força. O Espírito intercede, o Espírito chora. Todo pecado, Mateus 12:31, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então, não se apresenta um Espírito, uma força como algo, só uma energia, né, um suor de Deus. Não é assim que o Espírito se apresenta. Para onde mirei teu Espírito? Mas aquele, eu já falei, né, aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará. Porque na mesma hora, Lucas 12:12, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Atos 13, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé. Um relacionamento diferenciado entre igreja e Espírito existe. 2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então não há, né, não há essa possibilidade do Espírito ser só uma energia, só uma força. O Espírito é Deus. Em Atos a gente vê isso com muita clareza. O Espírito é Deus. O Espírito tem identidade diferenciada do Pai e do Filho. E aí sim ele se apresenta, não como uma energia, mas como um agente, como alguém que opera, como alguém que toma decisões, como alguém que conduz, como alguém que convence, como alguém que consola, como alguém que conserta, como alguém que arruma. Mas ele está tomando decisões, ele está pensando, tá bom? Está pensando. Nós não temos condições. Você poderia pensar assim, Clécio, é como um ser humano, os siameses, né? Olha, que nasceu, é um corpo com 3 cabeças. Isso não chega perto da gente explicar, tá certo? Mas eles são um corpo só, e eles têm 3 mentes diferentes. Porque eles também operam ao mesmo tempo. Muito confuso para nós. Só que eu estou lendo a Bíblia para você. Então eu não posso fugir, eu não posso negar essa doutrina. Porque eu acredito na doutrina da Trindade. Por que cremos? Porque ela está na Bíblia. E ela não permite, ela não aceita que você pense no Espírito Santo como só uma força. No Espírito Santo como uma energia. Não. O Espírito Santo é uma pessoa que opera dentro da Trindade. O Espírito Santo é autor de operações divinas. O Espírito Santo, as palavras dadas ao Espírito, por exemplo, elas mostram o Espírito onipotente, onisciente e onipresente. Isso só cabe a Deus. Onisciência, onipresença e onipotência só Deus tem. E o Espírito também tem. Não é só uma palavra. É distinção de tudo. Eu li só alguns, né? Eu não li todo, eu não discorri todo, a gente não explicou todos os versículos. Então, por que nós cremos no Espírito Santo? Nós cremos no Espírito Santo porque a acusação de que o texto bíblico não usa a palavra Trindade,
Não cabe, o Espírito Santo está dentro da Trindade, né? A questão dos babilônicos, dos assírios, não explica, não gera problema, tá bom? Cremos na Trindade, porque o Espírito é apresentado e é revelado como agente que opera como Deus. Então essa é uma razão. Porque é tão importante falarmos sobre Trindade? Porque creio e insisto em ensinar sobre a Trindade. Porque a Trindade, ela também faz parte da obra da salvação. O cristão acredita que nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nós cremos que a humanidade caiu, a humanidade caída, essa queda, ela nos fez separação de Deus e o ser humano já não tem mais caminho de intimidade, de proximidade com Deus, é impossível. E por conta disso, nós precisamos ser salvos. A salvação vem da estrutura da Trindade. Em primeiro lugar, Deus, o Pai, certo? Ele se posiciona em buscar o ser humano. Ele busca o ser humano, ele conversa com Moisés, ele manda leis, ele interage com profetas. Durante um período, ele prepara a humanidade para que a humanidade esteja preparada, principalmente com textos bíblicos, que vão explicar como ele vai manter um relacionamento perfeito com a humanidade sem desfazer, sem desconsiderar, vamos colocar assim, a primeira palavra que ele deu para a humanidade. Vocês precisam ser obedientes a mim. E se vocês não forem, eu vou enviar a morte à terra. Então, ele pode desconsiderar, voltar atrás. Não, Deus, ele não mente. Então, o que ele fala é absoluto. Então, olha, eu preparo a humanidade escrevendo textos e mostrando relacionamento, como se relacionar entre Moisés e todos os profetas, preparando para quê? Para que ele mesmo venha como Jesus. Então aqui está a obra que ela se explica pela Trindade. O Pai estabelece algo e o Filho vem à Terra. Quando o Filho vem à Terra, ele vem no propósito de conversar com o Pai e pagar o preço do pecado do ser humano. Então, Trindade é importante por quê? Porque o Cristo na cruz é o Cristo que está conversando com o seu Pai a respeito de nós. Então, para o cristão, a Trindade ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela explica a nossa salvação. Não é simplesmente Deus voltando atrás ou dando um nó em si mesmo, não. É o Filho se entregando ao Pai para nos fazer família com Ele. E da mesma maneira, nós vamos ter essa construção do Espírito Santo do Senhor vindo sobre nós depois que o Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? É uma conversa real dele com o Pai, dizendo, eu estou carregando o pecado deles agora. Estou carregando, olhe, veja, eu estou carregando o pecado deles agora. E o Pai está tomando ali, né, as decisões espirituais, assim, você toma, eu aceito então que você pague, você vai morrer. Essa carne perfeita, que não podia morrer, porque a carne que morre é só a carne pecaminosa, a carne que morre é só a carne que caiu, a sua carne não caiu. Mas eu vou, então,
aceitar a tua morte como pagamento pelo erro deles. Percebe a beleza? E aí ele sobe aos céus e o Espírito Santo desce. A Trindade explica a salvação humana. Então, quando a gente desconsidera a Trindade, a gente se deixa levar por qualquer explicação à religião que não aceita a Trindade, nós temos um problema, mais uma palavra que não está na Bíblia, um problema soteriológico, é um problema de salvação. Como é que você é salvo, então? Se Jesus não é Deus, se Jesus não era perfeito, como é que você é salvo se o Espírito Santo não é Deus? A salvação, ela explica a cruz. A salvação explica... a Trindade explica a cruz. A Trindade explica a salvação. Porque eu creio. Porque eu creio que a Trindade explica melhor quem eu sou diante de Deus. Então, por isso, nós cremos na Trindade. Deus abençoe.